Foi? Então, só vou reapresentar para que conste a nossa gravação, nossos palestrantes, professora doutora Janaína Cassiano Silva e o professor doutor Fausto Negreiros, tá? Na nossa mesa Psicologia Escolar na Pandemia. Então, nós convidamos aí todos e todas a participarem das reflexões dessa mesa por meio do chat. Ao final das falas, o professor Pedro vai fazer a mediação das perguntas e dos comentários aí aos palestrantes. Professora Janaína, professor Fausto, novamente obrigada por aceitarem o nosso convite. O Pedro e eu estaremos acompanhando a mesa pelo chat. Caso haja qualquer necessidade, podem nos chamar. Agora passo a palavra para vocês. Desejo a todos e todas um bom evento. Daquelas, né? Quem fala, né, Fausto? Eu ia perguntar isso. Queria aqui inicialmente agradecer Paula, Pedro, né, pelo convite, por estar nessa tarde, né, poder participar do evento e fazer algumas discussões aí sobre a psicologia escolar, especialmente a questão da queixa. Dizer que fico muito grata por participar desse momento com o professor Fausto, com o qual, né, a gente dialoga um pouco na ABRAPE, né, Fausto? Fazemos parte aí da mesma gestão, o Fausto na diretoria e eu na representação estadual em Goiás. Então, fico muito feliz e honrada por poder, né, estar com vocês nessa tarde. Muito obrigada. E obrigada a Carol pela, né, interpretação em Libras, viu, Carol? Qualquer coisa, eu vou tentar falar mais pausadamente, porque eu falo um pouco acelerado, né? Ver se eu consigo. Dar boa tarde para vocês também. Olha, as palavras da Janaína eu vou copiar todas, tá? Muito feliz de estar aqui ao seu lado. A mediação aqui de Paulo e de Pedro muito carinhosa e afetiva também. E a Carol, que está aqui nos ajudando a ampliar a nossa comunicação com todos. Muito feliz mesmo de estar aqui, muito mesmo, muito. E obrigado a vocês. E como faremos, Fausto? Você fala primeiro, eu falo primeiro? Como que a gente... Porque a gente não, né? Nós não combinamos uma ordem, né? Então, não sei, assim, o que você sugere? Quem estiver acompanhando, parece que a gente passou aqui e sentou para apresentar, né? Mas a gente preparou algo, tá? A gente só não se organizou com relação a quem, né? Quem fala primeiro, né, Fausto? Quem deu o pontapé inicial? Se você permitir, eu posso falar, querida. Posso começar? Estou morrendo de medo da energia cair aqui, viu, gente? Pode ser. A energia elétrica, porque a humana, vocês estão vendo que ela está bem interessante aqui, né? Então, vou fazer uma explanação aqui de um PowerPoint que eu reparei. Eu também vou acionar meu cronômetro, porque, né, eu tentar seguir um tempo previsto aqui, né? Então, gente, só entender um pouquinho mais minha alegria e honra de estar aqui. Estou muito feliz. Você vê de cara que consegue ser muito bem organizado em meio a um Brasil tão caótico, pandêmico que a gente está vivenciando. Então, sentir realmente acolhido e acarinhado, né, de estar aqui, tendo essa oportunidade de fala, de diálogo, né? E projetar aqui de novo, que eu mesmo projetei, eu mesmo fechei, viu, gente? Na hora que eu fui colocar ocultar, eu mesmo fiz isso aqui. Né? Acho que agora apareceu para vocês, né? Então, preparei uma apresentação só para tentar nortear um pouco da minha fala, que ela remete ao que eu tenho tanto pesquisado, como vivido, acho, vivenciado como cidadão, né? Como educador, como professor, como psicólogo escolar, né? Eu falo que temos vivenciado porque a gente não pode falar ainda de uma finalização, né? Estamos em pleno momento de pandemia, né? E envolve também algumas inquietações e também algumas questões que procurei tentar problematizar numa obra que eu tive na organização, que é Onde está a psicologia escolar no meio da pandemia, né? Eu sei que esse título é um tanto coloquial, mas ele também é um pouco do desespero que muitos educadores e psicólogos que se envolveram com a tentativa de mediar algumas práticas profissionais nesse contexto de pandemia, né? E como a grande pesquisadora, que para mim é uma inspiração, a professora Marlene Proença, falou nas primeiras lives do meio da pandemia,
a gente teve que trocar o pneu do carro e ele andando, né? Então, foi isso que a gente teve que vivenciar, né? Então, e, logicamente, a gente vai procurar recorrer a referências que nos ajudaram a pensar o sistema educacional antes da pandemia, claro, e também uma psicologia que pense criticamente o desenvolvimento humano, a aprendizagem e também esse lugar enquanto uma instituição referência, né, para as pessoas, para a comunidade, né? Isso aqui, até fazer valer esse lugar do papel dessa instituição foi muito desafiador, porque um país em desigualdade social, a gente estava lidando com a própria sobrevivência, né? O desconhecido, né? Então, minha fala veio um pouco dessa interlocução e também da compreensão de que já tínhamos uma série de mazelas no nosso sistema educacional. Já tínhamos algumas, né? Algumas fissuras viraram rachaduras, tinham pessoas que já eram excluídas do processo da escolarização, ficaram cada vez mais distantes, algumas que ainda não eram excluídas passaram a ser. Então, para que a gente também não crie uma visão catastrófica além da que já foi e é a pandemia da Covid, né? Por isso que minha fala aqui está em cima de umas repercussões, né, desse contexto de pandemia, né, pensando nele, em tudo que essa pandemia produz, né, por isso pensar num contexto, tá? O percurso do que eu pretendo dialogar com vocês é justamente essa reflexão inicial aqui, que é somos um Brasil com dimensões continentais, e há uma desigualdade muito presente, exclusão na sociedade, vai ocorrer no espaço educacional, e, assim, para não perder de vista que é nesse contexto que vai se desdobrar uma série de implicações, de questões referentes à educação, as expectativas que movem a formação humana, as expectativas que envolvem os e as diferentes trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? Todos nós somos muito mobilizados, né? Inclusive, independente do lugar que você ocupa, no social, você foi cobrado, você foi exigido, né? E em meio ao estar convivendo com a luta pela sua própria sobrevivência, né? Vou partir de retomar, resgatar sempre princípios que norteiam o meu olhar sobre os fenômenos, né, que é calcado na psicologia escolar crítica, né, enquanto uma crítica a uma psicologia tradicional, que vai pensar os processos educacionais, e, logicamente, dentro dessa psicologia escolar crítica, orientado pela perspectiva histórico-cultural e também pela pedagogia histórico-crítica, né? São autores que vão fazer leituras de escola, de sociedade, de sujeito, de aprendizagem e desenvolvimento. Falo rápido, hein, Carol? Desculpa. Então, que me colocaram em reflexão, né, como professor também, como psicólogo escolar, para pensar em algumas ações frente, né? E algumas delas já são reflexões antigas, que já precisávamos fazer antes da pandemia. Outras delas vêm, de fato, encorpadas mediante as necessidades que mobilizaram os diferentes atores e atrizes sociais que compõem a comunidade social, a comunidade escolar, melhor dizendo, né? A gente falar um pouco sobre essa questão do contexto da pandemia, da Covid, no território educacional brasileiro, que a gente lidou com muitas dificuldades, sobretudo pela forma como uma instância máxima que gere o sistema educacional brasileiro, estou falando do Ministério da Educação, né, que a gente não teve posicionamentos contundentes para que pudessem direcionar educadoras, gestoras, frente ao lidar com a educação, né? A gente passou muitos meses sem compreender, sem entender o que fazer, afinal, suspender as aulas e o que vai ser feito. Então, ao mesmo tempo que isso vai produzindo uma série de questões alarmistas em torno da sociedade, né? A ideia de ano perdido, e vão emergindo uma série de ideias um tanto equivocadas, culpabilizadoras, envolvendo os estudantes também e suas famílias, né? Então, nossa, que atrasos cognitivos irão acontecer. E, ao mesmo tempo que isso, emergia essa preocupação nacional
né? E ao falar o nacional, estou falando de um país extenso, com estados com realidades muito distintas, quer seja na rede pública ou privada de ensino. Então, a gente não teve um direcionamento que fez com que muitos estados, muitas unidades federativas do país pensassem em articulações específicas, particularizadas, pela forma como a pandemia os atravessou, os mobilizou, né, que tivemos distinções grandes, né, entre os estados brasileiros, né, considerando, inclusive, aspectos como o saneamento básico, acesso à saúde, à educação, né, que temos esses contrastes, temos contrastes bem paradoxais, né, se a gente for considerar regiões do país, estados, né. Então, falar um pouco sobre isso, como a falta de diretriz produziu muita instabilidade, né, no gerenciamento das práticas educativas, né. E depois, o que eu acredito que possam vir a ser estratégias de abrangência na comunidade escolar, né, que até um ponto que já quero deixar aqui um aspecto suspenso no ar que me chama a atenção, é que, não sei se alguém ficou atento, pouco se falou no primeiro semestre da pandemia. Que horror, né, gente? Primeiro semestre da pandemia, né? Estamos no quarto, né? Quem diria, né? Mas a primeira onda, né, da pandemia, a gente sequer falava de saúde da professora, do professor, sequer falava da precarização, o aumento da precarização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, a gente sequer falava. Isso já foi aparecer no final do primeiro ano da pandemia, né? Parece que eles não existiam, né? Então, mas também é algo que já acontecia. A própria pauta da saúde dos profissionais da educação era ainda um tanto recente, se considerada com outras pautas aí da matéria psicologia, da área de conhecimento da psicologia escolar educacional, né? Considerando um olhar crítico, pensando que a trabalhadora ou o trabalhador da educação não é igual a um trabalhador da saúde, da assistência, nem de outros espaços também, que vão ter, do mesmo jeito que terão vulnerabilidades muito singulares, assim também terão potencialidades específicas dos seus territórios, né? Então, falando um pouco de algumas estratégias, de algumas possibilidades que eu acredito, inclusive com a própria análise dessa obra pós-produzida, que conta com descrição de práticas de colegas, psicólogos escolares, professores de psicologia escolar e educacional, que formam professores também, de que conjunto de estratégias poderíamos fazer para tentar cuidar em meio ao que estamos vivendo de pandemia da Covid, né? E considerando os diferentes momentos e também o teor da abrangência e como se pensar uma comunidade escolar, né? Então, já dei alguns spoilers aqui, pretendo dialogar sobre isso com vocês, tá? Então, logicamente esse aspecto inicial que eu já mencionei para vocês, a gente lida com um país que tenha esse contexto, que tem suas desigualdades, a gente assumir para nós mesmos, professores, psicólogos, pesquisadores da educação, que é um contexto excludente e desigual, isso nos coloca num lugar também de enfrentamento desse lugar, né? Não apenas com alguém que vai lançar a pedra lá de longe, né? Mas de denunciar tais questões e para anunciar também as possibilidades, né? É lógico que tivemos muitos avanços nos anos 80 com respeito ao acesso à escolarização, mas também estamos especialmente anterior à pandemia e durante ela, uma gama de retrocessos no que diz respeito à permanência, né? É um sistema educacional competitivo, ele é desigual, as pessoas a todo momento convivem com um espaço que segue classificando, comparando as pessoas, né, criando marcadores, ainda não exclui a todas as pessoas, e nós temos muitos estados brasileiros, onde que a maioria das pessoas ganha menos de 3 salários, né? Então, isso também, logicamente, isso vai dar uma roupagem muito específica para como cada um vai enfrentar, vai lidar, né, com a pandemia, né? A gente falar de isolamento social em espaços que as pessoas apenas têm um cômodo de sua casa, né? Como é estar ali trancado nesse espaço? É diferente de estar no espaço que você tem em casa, por exemplo, um próprio parque em casa, piscina, né? Então,
a gente não pode deixar de considerar todas essas questões que envolvem esse país, né? E, consequentemente, a diversas configurações de instituições de ensino, né? Essa aqui é uma imagem que eu tenho usado, volta e meia, algumas falas minhas, né, para refletir, quando a gente pensa nesse lugar da escola como uma instituição referência. E é uma reflexão que eu procuro trazer como inspiração autores que pensam a psicologia e a educação a partir do materialismo histórico dialético, né, de que é um espaço que ainda não inclui a todas as pessoas, é um espaço que os iguais, em meio à entrada dessas pessoas, conseguem entrar nesse espaço, os iguais se transformam em diferentes, dependendo de como essa escola traduz suas práticas, os privilégios que ela direciona a um determinado grupo de pessoas, né? A gente constrói aí a superioridade de uma pessoa para com outra, constrói o asco, o preconceito para com os iguais, que se parecem conosco. É uma escola que não é acessível, né? Mais de 1 milhão de crianças não têm acesso a essa escola, né? Então, é uma luta nossa, uma educação gratuita, laica, socialmente referenciada, e especialmente que ela possa chegar àquelas pessoas que historicamente ela foi negada. Para boa parte da população brasileira, queridas e queridos daqui, as crianças não teriam acesso ao conhecimento dos números, das letras, não conheceriam sequer sua própria história, nem conhecer o seu corpo, se não for por meio da escola, né? Não temos outras vias de acesso ao conhecimento, né? E do mesmo jeito, a via de acesso a conhecer a uma pandemia que está destruindo pessoas à sua volta, né? Então, esse lugar de pensar a instituição referência, quero trazer aqui a Baila para a gente refletir o que ela poderia ter feito, por exemplo, inicialmente, né? E foi muito do que os nossos colegas fizeram no início da pandemia, procuraram informar a população. Então, muitas das práticas iniciais envolvendo a pandemia, de profissionais da psicologia que estavam inseridos em contextos educacionais, estavam lá, levando informações sobre essa pandemia. Eu não estou falando apenas de álcool e gel, tá? De discutir repercussões do que é a história. A gente tem acesso ao quê? Às ciências, às línguas, aos números, aos estudos sociais, né? Estudos sociais, o isolamento social. Estão falando em lockdown. O que é que o inglês pode nos dizer sobre isso? Quarentena. É um número ou também enquanto um fato histórico, como existia também a quarentena que colocavam as pessoas que vinham das grandes navegações nas Ilhas Canárias, ou seja, não é apenas um número, ele reverbera. Que medida é essa? Ela tem uma inspiração pautada na saúde. É preciso sempre sobrepor a saúde a qualquer outra forma de compreensão, já que é uma mazela que remete à saúde, ou precisamos ponderar, senão não estaríamos flertando com um olhar medicalizante, privilegiando a saúde diante de outras tantas questões, ou seria necessário um olhar transdisciplinar? Então, são colocações que me vieram em questão, já me vinham antes da pandemia, me vieram também novamente à baila para a gente ampliar, refletir e sair apenas de uma crítica pautada na oratória, né? Mas uma crítica que avance na transformação, por meio de práticas que venham a subsidiar. Tá? Aí, vou só pincelar rápido, que o meu tempo já foi na metade aqui, gente. Aqui sobre pontos importantes da gente pensar de a psicologia escolar, que eu direciono o meu olhar para os fenômenos, já dei pistas aqui, mas é uma psicologia que tem um compromisso político, né? E eu morro de receio quando a gente fala a palavra política hoje, que parece que ela já está com um cheirinho de política partidária. E não é. A política aqui, enquanto ação transformadora, que envolve estar consciente do que acontece à sua volta, no seu entorno, ciente das desigualdades, ciente das arenas de disputa, né? Que, inclusive, no nosso cenário, a partir desse compromisso político que a psicologia escolar tem, mais do que nunca a gente precisou se ancorar no pensamento científico. E que esse cidadão crítico se entendesse, compreendesse que esta vacina construída, por exemplo, ela não tinha um chip, porque boa parte da população acreditou nisso também. Então, estou colocando que é um desses pontos de fundamento da psicologia escolar crítica,
foi um que muitos nossos colegas fizeram durante a pandemia, né, de trazer à baila o conjunto de informações, né? Quem não esteve estudando aí sobre as múltiplas possibilidades de contágio ao vírus, de como multiplicá-la, né? Sempre pensamos no espaço da escola aí e com um espaço de acesso ao saber científico para transformar as pessoas, né? Não apenas não com a intenção de classificá-las, melhor dizendo. Então, assim, esse fundamento do rompimento com com compromisso, melhor dizendo, desculpa, com a ação política, né, com a visão ética, uma luta por uma sociedade democrática, é justamente direcionar ações que venham a viabilizar a sua prática profissional, que ela não seja uma prática cínica, né? Ou seja, eu não vou começar a fazer intervenções que trabalhem com motivação, né? Motivação para as aulas para alguém que está lutando para sobreviver, né? Eu não vou lidar com estratégias que estejam preocupadas como deixar o estudante mais atento. Se esse estudante ele sequer compreende o que está acontecendo com a pandemia, né? Ou seja, e boa parte dos colegas levaram informações para os espaços que estavam inseridos, então, fizeram lives, fizeram comunicados às famílias, fizeram buscas ativas, por exemplo, a essas famílias, às crianças, aos adolescentes, com essa preocupação, né, do compromisso político que tinha frente a isso, né? Um outro ponto é dessa ruptura epistemológica, né, de pensar que todos os fenômenos escolares vão seguir sendo, mesmo em meio à pandemia, produtos de um processo, de uma processualidade. Então, vai ter a dimensão institucional, pedagógica e relacional entre as pessoas que compõem a comunidade escolar, trabalhadores, o que é instituído ali na escola ou contexto educacional. Pensar a educação e o aprendizado e o desenvolvimento como processos que são inseparáveis e também são multidimensionados, tem um componente biológico, psicológico, e da história do indivíduo. Estou colocando isso porque se não o nosso trabalho, a grosso modo, de maneira bem sintética, né, compreender como o indivíduo, ao participar de atividades educativas, aprende e se desenvolve, quais obstáculos podem emergir, facilidades, dificuldades. Então, cientes disso, precisamos refletir quais ações poderíamos direcionar aos diferentes momentos do contexto de pandemia, como mencionei, né? A necessidade de construir, né, instrumentos psicológicos que venham a pensar essa realidade. Como a gente pode ter acesso, como andam a família do estudante, como estão os nossos professores, professoras. Muitos deles, né, tiveram que se desdobrar para se apropriar de novas formas, novos métodos, novas tecnologias, melhor dizendo. A maioria foi isso, né? Novas tecnologias. Muitos tiveram que tirar dinheiro do bolso para dar condições de conseguir ministrar suas aulas, né? Eu, por exemplo, eu não sabia usar o Google Meet, é um produto da pandemia, né? Dentre outras ferramentas, né? E a consideração, sobretudo, educativa do nosso trabalho, o trabalho psicológico, né? Então, você, como mais um profissional que compõe a rede de trabalhadores e trabalhadores de uma escola, de instituição de ensino, como você pode colaborar, né? E uma praxis psicológica, né, como ela vai ser direcionada, né, frente à queixa escolar, que ela vai partir, né, a demanda vai ser o ponto de partida, né? Eu sei que emergiram muitas preocupações frequentes, como eu mencionei anteriormente, de que o que serão dessas crianças depois da pandemia, né? Com um mês escolar, já estavam questionando o que seriam das crianças. A gente olha como segue sendo muito classificatório, comparativo, competitivo, excludente, o nosso modelo educacional. Então, a preocupação era muito maior em cumprir os conteúdos do que fortalecer vínculos, prestar o cuidado, levar a informação e produzir processos formativos em meio a algo tão danoso, que era o contexto da pandemia, né? E muitos desses aprendizados, sim, seriam libertadores, né, em meio a esse enfrentamento, né? Pensar no trabalho participativo de todos os setores desse processo educativo,
Fiquei muito incomodado tentando acompanhar como os estados estavam pensando as vacinas, especialmente os trabalhadores da educação, né? Sabemos que alguns estados não colocaram no mesmo agrupamento de vacinação outros trabalhadores da educação, colocaram professoras e professores, deixaram de lado aqueles que não tinham caráter pedagógico, né? E isso me assustou, mas também isso é muito revelador de como lidamos com trabalhadores da educação, né? Está falando de uma escola que todos devem colaborar. Falar de todos, estou falando daqueles que articulam os alimentos, daqueles que lidam na segurança da escola, da limpeza. Isso não aconteceu com os profissionais da saúde. Tá? Então, todos eles estavam envolvidos e contemplados. Na educação, isso não aconteceu. E é algo que a psicologia escolar já luta, né, em sua prática cotidiana, do trabalho participativo de todos os setores do processo, né? Logicamente, fortalecimento do trabalho da professora e do professor, esse fortalecimento chama a atenção que eu mencionei há pouco. A preocupação parece que aconteceu lá no segundo semestre. Parece que não, ela ocorreu lá, ocorreu nos meses iniciais, e os professores também estavam igualmente em sofrimento, como boa parte da população, inquietos, inquietas, como todo mundo esteve inquieto, preocupado, com receio, né, de todo esse contexto, né? E também uma preocupação na nossa prática é essa análise coletiva dos depoimentos, dos diferentes discursos, das diferentes versões que podem ser produzidas no caráter educacional. Né? O que pensam tais trabalhadores da educação, quer sejam eles de origem do trabalho pedagógico ou não pedagógico, o que pensam as famílias, o que pensam os próprios estudantes sobre a escolarização. Né? Então, em meio a tudo isso, que é aí que a gente pode direcionar práticas que venham a ser significativas, práticas que venham a ser acolhedoras, e saindo muito do jargão, né? Que eu sei que muitos profissionais aí não da psicologia, né? Mas de uma outra área, prometem aí transformações com uma fala ou com a frase de efeito, se repeti-la 2 ou 3 vezes, né? Estou falando de pessoas que não necessariamente têm a formação pautada em toda a processualidade que a gente fala na psicologia, na formação de professores, mas que um reducionismo que há, e muitas vezes, ao se falar de acolhimento, ao se falar de resiliência, ao se falar de enfrentamento, não se produz algo dispensando a processualidade e considerando a dimensão analítica e autoral dos diferentes atores e atrizes que compõem a escola, né, que compõe a comunidade escolar. Esse aqui é só como se fosse uma linha do tempo. Eu já mencionei um pouquinho disso, né? Nesse intercurso aí foram os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Eu fui um dos colegas, acho que muitos de vocês, que ficavam ansiosos esperando os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Né? Então, o primeiro apareceu lá em 28 de abril. O teor dele era suspender as aulas, mas temos que cumprir os conteúdos escolares. Né? Isso me assustou. Porque a preocupação era com os conteúdos escolares e alguns desdobramentos que vão acontecer no decorrer do primeiro ano da pandemia mantêm aquela preocupação com o cumprimento dos conteúdos escolares, né? Adiante, que começam a ter algumas preocupações com pessoas com deficiência, as modalidades educacionais sequer foram pensadas e refletidas. Estou falando de educação do campo, educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação de jovens e adultos, dentre tantas outras. Né? Elas foram aparecer alguma menção, algumas delas ainda muito superficialmente já no segundo semestre. Então, estou colocando isso, que seguiu sendo uma preocupação máxima, não a formação humana, mas o cumprimento dos conteúdos. Né? Então, aí a conta vai para os profissionais da psicologia, eles vão ter que fazer o que em meio a isso? Né? Então, dito isso, né, eu trago aqui umas reflexões. Esse bonequinho está parecendo um pouco comigo aí, mas é uma coincidência, não foi pensado, não. Tá? Essa é uma imagem da internet ilustrativa. Tá? Pensar estratégias de abrangência, né, que envolva todas as pessoas. Né? Ou seja, que ações de cuidado eu posso prestar se eu não ficar atento? Como a equipe gestora ela entende a própria escolarização? Né? Porque uma equipe gestora que
entende que a escolarização não é apenas a dispensão de conteúdos equacionados por dias letivos, eles estarão implicados na co-construção do papel dessa instituição escolar, né? Então, e esses estudantes aí, como é que eles pensam essa escola? Eles têm protagonismo nessa escola, né? Eu falo também isso porque os estudantes, historicamente, já tendiam a ser culpabilizados em meio ao processo da escolarização. Então, a gente já consegue imaginar quando muitos deles, aqui, retornando às aulas, já isolados, fechados, muitos voltaram agora depois de 1 ano e meio, né? E muitos desses estudantes facilmente poderão ser rotulados, facilmente poderão receber classificações nosológicas, indevidas, irresponsáveis, frente ao estar disperso, frente ao querer conversar muito com os colegas, com saudade, né? Dentre outras tantas questões, né, que podem remeter a esse espaço, né? Como os pais, as famílias, as mães pensam a escolarização e também como participam, como já participavam, como participam aqui agora, né? Como entendem agora os filhos retornarem às aulas, ou como entenderam os filhos continuarem em sala de aula, como aconteceu em boa parte das escolas da rede privada de ensino, né? Aqui a questão das professoras e trabalhadores da educação, já mencionei um pouquinho, né? Mas como eles vivenciam tais rotinas para realizar os seus trabalhos, né? Como é o bem-estar subjetivo desses profissionais. E um dos pontos aqui, que é uma leitura que eu procuro fazer, né, de como pensar as disciplinas como uma estratégia, disciplinas matemáticas, ciências, língua portuguesa, história, geografia, pensar nelas como culturas disciplinares, né? Então, o que oportuniza o contato com cada conjunto de conteúdos que expressam cultura, historicidade, informações, acesso a saberes, como acesso a tais saberes poderiam e podem subsidiar esclarecimento, informação, bem-estar em estudantes, em famílias, em pessoas. Isso, e um pouco muito além também do que eu já mencionei anteriormente, quanto a entender o que é uma quarentena, entender o que é um isolamento social, entender o que é o contato. Que ser vivo é esse que gera uma série de mazelas a pessoas atravessando os mais variados continentes. Então, e, sobretudo, como tais disciplinas podem fortalecer em meio às suas práticas, né, a ética do cuidado, como disciplinas que historicamente também são desvalorizados, como as artes e os esportes, podem ser possibilidades, além de formativas, mas de fortalecedoras também, em meio a um acolhimento de fato, ao retorno às aulas, ao enfrentamento das adversidades, né? Aqui meu cronômetro já assinalou que eu estourei o tempo, né? Cheguei aos 30 minutos. Eu posso dar mais detalhamentos sobre algumas dessas questões aqui, depois na hora do diálogo, mas e que a gente pense, né, toda essa experiência educativa, né, vivenciada em meio à pandemia, né? Não quero trazer em nenhum momento uma visão otimista, ingênua, ou com falta de criticidade ao que ocorreu, né? Mas que a gente não perca de vista o que a própria literatura específica da psicologia histórico-cultural vai nos apontar que a gente precisa ter como lema, praticamente, né? Que esse ensino arrasta o desenvolvimento. Oportunizar, diversificar esse processo de ensino-aprendizagem vai subsidiar o desenvolvimento em meio a um dos momentos mais danosos de nossa sociedade. É um contexto que temos que lutar para seguir entre esse encontro entre subjetividade e educação, a unidade afeto-cognição não pode ser perdida de vista também, considerando que boa parte dos estudantes foram perdendo o vínculo com a escola por prioridades de vida diária, né? E também
por último, mas não menos importante, a relação entre o singular, particular e universal, né? O que é do indivíduo, os condicionantes que vão ter em meio àquele contexto político, cultural, econômico, e o que foi comum ao grupo de brasileiros, né, dependente de classe social, origem geográfica, étnico-racial, né, que a gente possa compreender como sucedeu toda essa dialética, sujeito e contexto, em meio a esse cenário, né? Eu espero ter disparado algumas indagações iniciais e estou à disposição de vocês aqui mais uma vez. E queria só reforçar mais uma vez minha alegria aqui estar com vocês aqui e a honra de estar aqui do lado da professora Janaína. Eu vi a Cláudia aqui, Cobalcini. Beijo, Cláudia. Estou à disposição, gente. Obrigada, professor Fauston, nós que agradecemos. E aí, no final, a gente pode retomar, né? Como o Pedro já colocou ali, quem quiser já ir colocando aí inquietações, sugestões, perguntas, vai colocando aí no chat, que ao final a gente faz a discussão, tá bom? Professora Janaína, por favor, fique à vontade. Obrigada, Paula. Então, novamente, aí agradecer, né, por estar nessa tarde aqui, né, de tantas inquietações, né, Fausto, para a gente pensar um pouco a psicologia escolar nesse contexto. Também, né, organizei uma apresentação, que eu acho que para tentar aqui sintetizar, né, um pouco da minha fala, né, porque eu acho que a gente tem muita coisa para poder pensar, né, e debater nesse contexto. Então, eu tentei organizar também um pouco a minha fala, né? Tentando aí não ultrapassar muito dos 30 minutos, viu, Fausto? Então, também vou tentar aqui fazer nesse tempinho, né? Que a gente organizou para deixar um momento aí do diálogo, né? Para o debate, que eu acho que é muito importante. Então, aqui, eu estruturei a minha fala, né? Para a gente pensar um pouco a questão da orientação à queixa escolar. E aí, dentro de pensar a queixa escolar, né, a partir de uma perspectiva, né, do materialismo histórico-dialético, que é de onde eu parto, eu trago um pouquinho também os princípios materialistas do psiquismo. Essa parte teórica, eu vou passar por ela, né, posso até trazer depois, né, algumas indicações de bibliografia, né, de leituras para aprofundamento, né, para quem tem interesse em se aprofundar nessas discussões, mas eu vou fazer, né, passar um pouquinho por ela, porque o que eu quero trazer para vocês também é um pouco do relato de um projeto de extensão que eu tenho desenvolvido aqui na Universidade Federal de Catalão, que é um projeto que tem feito orientação à queixa escolar desde 2017, e nós atuamos também na pandemia, por conta de algumas demandas, né? Então, vou falar um pouquinho dele para vocês também. Então, a queixa escolar, né, eu situo que a gente trabalha na perspectiva da professora Beatriz de Paula Souza, né, que é psicóloga do Instituto de Psicologia da USP, né, trabalha na Clínica Escola, e a partir da obra dela, né, que ela organizou, que é a orientação à queixa escolar, que é esse livrinho aqui de 2007, que eu digo que é o nosso livro de cabeceira, né, do projeto de orientação. Porque a gente entende justamente que as queixas escolares, né, são essas que estão envolvidas, né, que envolvem o processo de escolarização, mas que não se centram apenas na criança. Então, o foco não está dado na criança, e sim toda essa rede de relações que envolve criança, família, escola. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado. Então, para a gente, a orientação à queixa escolar, e aqui eu trago uma citação da própria Beatriz de Paula Souza, né, que ela vai dizer que é uma abordagem que parte de uma determinada concepção da natureza e da gênese da queixa escolar, entendida como aquela que tem em seu centro o processo de escolarização. Trata-se de um emergente de uma rede de relações que tem como personagens principais, via de regra, criança ou adolescente, sua escola e sua família. E o universo, né, que sustenta essa ação seria, então, o universo escolar. Então, é a partir desse lugar, né, que a gente tem pensado a orientação à queixa escolar. E aí, alguns princípios que norteiam, né, é justamente a possibilidade de ser esse espaço, né, de expressão potente de uma comunicação entre a criança, a família e a própria escola, espaço para que essas potências possam emergir, né, e serem apropriadas e intensificadas, para que a gente também possa ter abrir essa possibilidade, né, de que as pessoas falem sobre as suas queixas, né, que as crianças falem sobre a queixa, a criança, o adolescente, a família, né, nessa tentativa, né, de constituir aí o que a gente chama de um processo de significação da própria queixa escolar.
também, né, na promoção desse encontro, né, entre os participantes dessa rede, né, criança, adolescente, famílias e a própria escola, né, cuidar e potencializar as relações entre os participantes dessa rede, atenção também à singularidade, né, que isso é um ponto importante, né, porque a gente entende que não há um processo padronizado, né, a gente aqui traz e trabalha com a inspiração do processo de orientação à queixa escolar que foi desenvolvido pela professora Bia. Mas não a gente tem aquilo que é também particular do nosso projeto, que está relacionado justamente à regionalidade dele, né, as questões que são específicas aqui do município, dessas crianças, enfim. E aí também, né, situar que é uma abordagem breve e focal. Em qual sentido? Né? No sentido de que essas crianças, a ideia é que esse processo ele seja emancipador. Então, que essas crianças e que as suas famílias e a própria escola, né, elas consigam trabalhar essas questões que envolvem e que estão diretamente relacionadas com a queixa escolar, de um modo que, posteriormente, elas não precisem estar constantemente em terapia, né? Pelo projeto da professora Bia, né, eles trabalham na ideia de 4, 8 encontros, né? Então, assim, também não há algo padrão, né? Você não tem lá, né? Se não pode ultrapassar um limite, enfim, porque tem que considerar também essas questões que envolvem a própria chegada dessa criança ou desse adolescente, né? No contexto aí das clínicas escolas. Isso é outro ponto importante, né? O nosso projeto, ele nasce justamente porque aumenta muito o número de crianças, né? Vindas com queixas escolares a partir de 2018 para a nossa clínica escola. E aí, na tentativa de fazer um trabalho intencional, um trabalho que promova aí desenvolvimento, né, se articule nessa relação entre desenvolvimento e aprendizagem, que surge também o projeto. Assim como o projeto da Bia, que também está vinculado a uma clínica escola. Né? Então, acho que isso é um ponto importante também da gente situar. Aqui eu tento trazer de um modo muito, muito, muito sintético, né, Fausto, o que seria, então, a psicologia histórico-cultural, só porque eu gosto sempre de situar, teoricamente, que referencial que sustenta essa prática, né, porque a gente sabe que no contexto de uma psicologia clínica você tem várias abordagens, né, que possam atuar e trabalhar. Então, a nossa prática ela é sustentada pelos referenciais aí da teoria histórico-cultural. E aí eu falo teoria histórico-cultural porque a gente tem a psicologia histórico-cultural, que é o que eu apresento aqui para vocês no slide, mas nós trabalhamos também muito com a pedagogia histórico-crítica, né, do professor Demerval Saviani. Então, por isso que quando a gente utiliza, né, nos nossos trabalhos, nos relatos, nos artigos que a gente encaminha, a gente usa a terminologia teoria, porque a gente engloba também, né, esses outros referenciais que tem como base o materialismo. Então, aqui, né, nesse esqueminha, entendendo que para a psicologia histórico-cultural, a base, né, epistemológica, filosófica, é o materialismo histórico dialético, e a tentativa é justamente explicar o psiquismo na sua totalidade e dinâmica concreta. E aqui essas setinhas, né, todas apontando para todos os lugares, é justamente na tentativa de mostrar essa ideia da dialética, né, do movimento, né? Eu sempre digo que a compreensão da dialética é aquela compreensão do movimento em espiral, né? Que a gente não é algo que é feito em linha reta, nem de uma forma ascensional, né? Mas sim nesse movimento mesmo do que seria essa totalidade aí dinâmica e concreta. E trago uma citação da Lígia Márcia Martins para dizer que, para a psicologia, né, histórico-cultural, para o Vygotsky, não é que a gente não considera fatores biológicos, né, que muitas vezes há essa compreensão, né, de que, então, a teoria vygotskiana seria só fatores sociais, você só fala de sociedade, indivíduo, né, você não fala de particularidades, de individualidades, né, e aí o professor Fauston toca num ponto importante, que é a questão do singular, particular, universal. E aí eu acho que tem um texto da Beth Oliveira que é ótimo, né, para discutir, né, e para a gente poder pensar esse ponto do referencial, porque para o Vygotsky a gente, né, essas características que são biológicas, que são asseguradas pela evolução da espécie, a gente acrescenta também as funções que são produzidas na história de cada indivíduo singular, por decorrência de apropriações do patrimônio material e intelectual historicamente construído. Então, você considera esse arcabouço biológico, mas entende que esse arcabouço biológico também está permeado pela constituição histórica e social na qual os indivíduos estão imersos aí, né, nesse universo.
E aí, para pensar os princípios materialistas do psiquismo, eu só trouxe aqui alguns esqueminhas, porque eu vou literalmente passar por eles, né, para que vocês entendam que ele é a base para a gente entender como é que as crianças que chegam até nós são pensadas, né, o que a gente entende, como que a gente se apropria, né, do que essa criança traz para nós. E aí, por isso que as pessoas que participam do projeto, os alunos, os egressos, né, a gente sempre trabalha, né, a partir do grupo de estudos com esse referencial e com essas questões, porque a gente entende que primeiro, né, é preciso se apropriar desse arcabouço também, ou pelo menos iniciar os estudos nele, para que eu tenha uma outra compreensão do desenvolvimento dessa criança na escola, né? Para eu conseguir entender, então, que criança é essa, né? Onde essa criança se localiza, né? A importância de compreender o ambiente cultural, né? Então, por isso que eu trago esses 3 princípios com relação aos princípios materialistas do psiquismo, né? Que seria o caráter histórico, cultural e instrumental. Para pensar o caráter histórico, aqui eu trago o próprio Leontiev, né, no texto O Desenvolvimento do Psiquismo, né, que ele vai dizer que o desenvolvimento da consciência ele é estabelecido por motivações biológicas e também por fatores históricos e sociais, né, que a atividade consciente do homem foi e vem sendo conquistada e transformada nessas interações entre o homem e o contexto histórico-social. Ou seja, não há como pensar um processo de desenvolvimento da criança, de desenvolvimento humano, sem considerar a própria evolução histórica do que é o desenvolvimento, do que é o homem da nossa Constituição, né? E aí, quando a gente fala do caráter histórico, né, por exemplo, o Demerval Saviani também aponta essa importância, inclusive no livro dele, né, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, que é uma obra fruto de décadas, né, de um trabalho que foi realizado, de uma pesquisa financiada, a gente consegue entender por que estamos da forma, né, por que a nossa educação está da forma que está hoje, né? Então, a gente vai conseguindo compreender um pouco os elementos que se constituem nessa formação que nós temos, né, na atualidade, por exemplo. Então, quando a gente pensa a questão do psiquismo, a gente também precisa compreender essas evoluções que acontecem historicamente, né? Para a gente entender que homem nós temos hoje, né? Que sociedade, como que a gente pode pensar, inclusive, processos emancipatórios nesse sentido também. E aí eu também trago uma citação do Vygotsky, né? Que ele vai dizer que estudar algo historicamente significa estudá-lo em movimento, no seu desenvolvimento histórico. Essa é a exigência fundamental do método dialético. E aí, pensando a questão do caráter instrumental, né? Para pensar o caráter instrumental, né, a gente sempre parte da perspectiva de que as relações né, as relações humanas, elas não são diretas, né? Elas são mediadas. Só que para compreender isso também, eu trago 3 elementos aqui que são centrais para a teoria vygotskiana, né, para a psicologia histórico-cultural, que é a questão do que são os instrumentos, do que são signos e do que é a mediação. E aí eu gosto sempre de trabalhar com essa ideia da mediação. Por quê? Porque se a gente, a mediação, se a gente vai para o dicionário, por exemplo, o conceito que eu tenho lá de mediação não é o mesmo conceito da perspectiva vygotskiana, por exemplo. O mediar seria o estar entre, né? Eu tenho 2 coisas, eu estou entre ali, eu posso fazer um processo de mediação. E aí, pensando a teoria vygotskiana, a gente entende que a mediação, ela precisa ser intencional, ela tem que provocar transformação, né? Por isso que eu trago a citação aqui da Ligia, que está na tese de livre-docência dela, né? Que ela vai dizer que mediação é essa interposição que provoca transformação, encerra intencionalidade socialmente construída e promove desenvolvimento. Enfim, uma condição externa que, internalizada, potencializa o ato de trabalho. Então, assim, quando às vezes a gente se depara com processos, né, sendo realizados, por exemplo, na escola, em que os professores, né, ou psicólogos, enfim, dizem, estou fazendo um processo, né, uma mediação, estou, né, trabalhando ali, mediando, né? Então, assim, a gente precisa entender de que mediação estamos falando, né? Porque se a gente vai para a perspectiva teórica que nós trabalhamos, né, a mediação, ela precisa ter esse lugar, né? Algo que tenha essa intencionalidade, que faça, né, que de fato promova uma transformação no sujeito.
E aí, instrumento e signo, justamente para a gente entender que o instrumento, né, ele é um elemento externo ao sujeito, a sua função é provocar uma mudança. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a criança utiliza um objeto, né, por exemplo, aqui o exemplo, né, a criança que ao brincar usa uma faca para cortar o pão. Essa faca ela é um instrumento, né? E quando eu estou falando de signo, eu já estou falando de uma produção humana, né? Estou falando de um produto da ação do homem, que está convertendo em ideias a ser expressas e transmitidas sobre a forma de juízo e conceito. Então, assim, quando a gente às vezes fala, né, que é muito comum as pessoas dizerem assim, você pode ir em qualquer lugar do mundo que se você vê lá o símbolo do McDonald's, por exemplo, da Coca-Cola, você sabe o que é, você não precisa nem falar a língua do lugar, né? Então, você tem um exemplo, assim, do quão isso é arrebatador, né? Do quanto isso pode, né? Esse signo, às vezes, se transformando até de um modo universal, né? E aí tem uma citação em que o Vygotsky até traz nessa questão, que obra de arte, escrita, diagrama, mapa, desenhos, né? Que também, né, se relacionam a essa questão de compreensão dos signos, né? Então, assim, importante a gente compreender, né, ter clareza desses elementos para eu conseguir, de fato, pensar uma atuação ali na escola, né, que se aproxime desse processo, né, que promova esse processo, né, de desenvolvimento da criança e que possa ser esse agente, de fato, transformador também. Aqui eu até trago essas imagens para a gente pensar um pouco, né, nesses princípios da mediação, né? Ali nas primeiras a gente tem uma relação direta com a natureza, né? Depois a relação mediada por instrumentos, nós temos já ferramentas e alguns objetos, né? E uma relação mediada por signo, aí que nós temos escrita, símbolos, imagens, né? Então são algumas questões para a gente pensar, inclusive, um processo histórico envolvendo a mediação, envolvendo como que a gente foi construindo esse processo do que de fato é uma mediação, né? Como pode, né, acontecer essa mediação no contexto da escola. E aí o caráter cultural, eu acho que é assim, mais tranquilo, né, para a gente entender a influência que a cultura tem no processo, né, psíquico do homem, né, nesse processo de desenvolvimento. Leontiev, ele diz que a criança não está de modo algum sozinha, né, em face ao mundo que a rodeia. As suas relações com o mundo têm sempre por intermédio a relação do homem com os outros homens. A sua atividade está sempre inserida na comunicação, né? Então, a gente entende que, para a psicologia histórico-cultural, né, essa sociedade, ela é aquilo, ela não... a sociedade, o homem não está só presente na sociedade, ele não só faz parte, mas a sociedade auxilia, inclusive, no processo de criação desse homem, né, de como a gente vai se desenvolvendo no nosso processo de formação psíquica mesmo, né? Então, e aí o Vygotsky vai dizer, né, que à medida que o desenvolvimento orgânico se produz em um meio cultural, a gente passa a ter um processo biológico historicamente condicionado. E aí aqui a gente vê a importância, né, desses três elementos que constituem o psiquismo, que é tanto esse caráter, né, histórico, instrumental, quanto o caráter cultural. E o quanto é importante, né, a gente ter essa compreensão para conseguir avançar também nesses processos, né, de atuação, do fazer do psicólogo no contexto da escola, que é o que nós estamos trabalhando aqui, né? E aí, para pensar a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, né, eu só trago aqui um conceito que eu acho que é muito importante, que é o conceito de zona de desenvolvimento iminente, né? Para a gente entender que no espaço da escola, né, como que a gente poderia trabalhar, né, com esse conceito, né, de zona de desenvolvimento iminente, entendendo que a criança, alguns conceitos ela já se apropriou, e outros ela precisa justamente dessa mediação intencional, né, que promove uma transformação, para ela conseguir se apropriar. E aí, por que não, no espaço da escola, a gente não trabalhar com essa questão, né? A gente tem crianças em várias etapas, em vários processos, né, de desenvolvimento. Por que não também que essas crianças se auxiliem, né, nesse processo de trabalho na própria zona de desenvolvimento iminente, né? Eu me lembro que o professor Seth Shaikley, né, eu fiz uma parte do meu doutorado com ele quando ele ainda estava em uma universidade da Inglaterra, né? Agora ele está na Dinamarca. E aí eu me lembro que ele falava assim para mim que ele compreende pré-compreender a zona de desenvolvimento, né, proximal, iminente, que primeiro a gente tem que compreender desenvolvimento, né? E aí ele ficava assim pensando, ele não entendia muito bem por que aqui no Brasil a gente queria quase que materializar o que é a zona, né? Ele falava assim, não
entendo, porque em alguns lugares que eu já fui, me parece que as pessoas querem entender assim, então a zona do fulano é X, do ciclano é Y, né? Não é isso, né? Não é isso, eu preciso entender desenvolvimento, para depois entender, então, como atuar nesse processo daquilo que a criança ainda não sabe, mas se ela tiver uma mediação adequada, uma mediação que faça com que ela consiga se apropriar, ela vai desenvolver, né? Então, acho muito bacana a gente pensar nessa perspectiva, né? Aí aqui, só mais um esqueminha, vocês viram que eu adoro, né? Os esqueminhas para ajudar a gente a entender, né? Só pensando que essa relação, então, entre desenvolvimento e aprendizagem, né? Ela é um momento necessário e universal para que a gente possa desenvolver nas crianças características humanas que não são naturais, mas que são formadas historicamente. Eu acho que isso a gente tem que, assim, né, aquela frasezinha de ficar na geladeira, sabe? Você ficar o tempo inteiro, né? Para a gente não naturalizar os processos que acontecem com as crianças. Porque às vezes quando a gente se depara com criança no contexto escolar, a gente diz o quê? Ah, mas isso, né, é da criança, e você naturaliza um processo que é um processo social, formado historicamente, um processo que tem toda uma constituição, e aí a gente, né, corre um grave, um sério risco de ir também para a vertente da medicalização, né, por conta desse processo de não compreensão, de fato, do que é o desenvolvimento daquela criança, né. Que a aprendizagem, ela não é em si desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem promove o desenvolvimento, né, Fausto já falou um pouco sobre isso também, né? E aí eu trago para vocês um pouco do relato, né, do que nesses poucos minutos que ainda me restam, né, vou falar um pouquinho do relato de experiência do que a gente tem desenvolvido. Atualmente eu tenho um projeto de pesquisa e um projeto de extensão que envolvem queixa escolar. No projeto de pesquisa, eu trabalho especificamente com alunos de PIBIC, PIVIC, PROLICEM, alunos do mestrado, né? Tive 2 defesas agora, uma que discutiu as produções no campo da educação sobre queixa escolar no estado de Goiás, e um outro que trabalhou com gestores do município, para saber qual a concepção que os gestores têm sobre queixa escolar, né, os gestores aqui do município. E aí fez entrevista com o secretário de Educação, fez entrevista com diretoras, né, das escolas do município, e aí foi bem interessante, né, a análise que ele trabalhou, a análise que ele fez. E um projeto de extensão, que é onde a gente oferta o atendimento de orientação à queixa escolar, né, na nossa clínica escola. Aí, nesse projeto de extensão, a ideia é trabalhar com a mesma tríade, né, que a Bia propõe lá no grupo que ela tem, né, na clínica da USP de São Paulo, que é trabalhar um grupo com crianças, um grupo com pais ou responsáveis e um grupo nas escolas, né, para que a gente possa também fazer esse trabalho nas escolas. E aí, geralmente, a gente faz né, aqui eu vou falar basicamente o que fazíamos antes da pandemia, né, então, esse levantamento nos prontuários da nossa clínica escola, de crianças encaminhadas com queixa, depois triagens, aí a gente formava os grupos, fazíamos visitas às escolas dessas crianças, né? E aí para conseguir ser esse espaço de reflexão e de construção, né, de temáticas e do trabalho. E aí nessa formação de grupos, é interessante destacar para vocês que a gente separava um grupo com crianças e grupo com os pais, com as mães, com os responsáveis. Esse grupo com os responsáveis acontecia no mesmo horário. Então, a família, ela ia, a criança era atendida no grupo de crianças e os pais, e geralmente a maioria eram mães, avós, tias, tivemos acho que 2 pais só nesse período, iam para esse grupo, né, com os familiares e com os responsáveis. E aí era muito interessante, porque às vezes a primeira vez que a pessoa chegava, ela dizia assim, não, mas é para o meu filho, o atendimento não é para mim, né? E a gente dizia, não, mas, né, e a gente já conversava, isso era, né, tudo comunicado antes, falado, conversado, né, com as famílias, mas havia uma certa resistência em começar. E depois que começavam, diziam, nossa, mas que bom esse lugar. Então, assim, eu também espero o dia de vir aqui para poder, né, ter esse encontro, enfim, e aí eram muito bom as atividades, né, que eram realizadas nesses grupos. E aí, pensando que nesses grupos, então, eles aconteciam presencialmente, né, na clínica escola, então nós tínhamos alguns alunos que atendiam as famílias, outros alunos que atendiam as crianças, sempre com foco na questão da queixa escolar. Então, o atendimento com as famílias era para pensar como que essa queixa chegou até vocês, de onde essa queixa parte, vamos discutir sobre a criança, sobre a escola, sobre o que é função da escola, o que é função da família, vamos trabalhar, né, algumas questões aí que emergiram. E aí,
Veio a pandemia, 2019, 2020, nós estávamos com um grupo em andamento desde 2019, do agosto de 2019, íamos dar continuidade, pandemia. Paralisamos as atividades do projeto, as atividades foram suspensas, né? E tivemos que fazer algumas orientações, aí fomos trabalhar com um grupo de estudos, trabalhos teóricos e tal. E aí, que em abril de 2020, a mãe de duas crianças que eram atendidas pelos projetos, que eram gêmeos, ela entrou em contato comigo para dizer que o pai das crianças tinha falecido por Covid. E que as crianças estavam com muita dificuldade, enfrentando um processo, estava sendo muito difícil para ela, o processo de luto, enfim. E aí o que nós fizemos? Né? Nós falamos, vamos ter que atender essas crianças, né? Como que a gente, né, uma demanda dessa chega até nós e o que a gente faz com elas? Então, a partir dessa demanda, nós fizemos o atendimento dessas crianças, né, com relação à questão do luto do pai, e retomamos o atendimento remoto com as crianças que nós já atendíamos. Nós não criamos um novo grupo, né? Nós já tínhamos aquele grupo formado, que eram 5 crianças que estavam em um grupo e 5 crianças em outro. Nós continuamos com esses grupos e fizemos, então, uma reorientação do trabalho. E aí, nessa reorientação, a gente criou um grupo de WhatsApp para poder facilitar a comunicação, para poder passar informativos, materiais, né, online, enfim. Aí, aqui eu vou apresentar para vocês rapidinho, porque meu tempo aqui, eu estou vendo aqui que eu tenho 4 minutos, então, acho que eu consigo. Vou apresentar um pouquinho para vocês o que nós fizemos nesses posts. Então, a gente fez, né, criamos esse grupo, fizemos um postzinho de boas-vindas, fizemos alguns posts relacionados ao estudo, então, da quarentena. E aqui era muito interessante, porque a gente estudava antes de, né, criar, elaborar esses posts, e eu trabalhava muito com os alunos assim. Nós temos que pensar na realidade das crianças que nós temos. Então, assim, é possível falar em um lugar de estudo? Então, como falar sobre isso? De um modo que não fique aquela coisa padronizada, né? Então tem que ter um lugar para estudar. Às vezes a criança não tem mesa, a criança não tem, né? Então a gente discutiu muito isso para poder pensar como que a gente ia trabalhar com esses posts aqui também. Fizemos alguns também que falam sobre fake news, né? A questão da rotina, exercitar-se, a questão da saúde, né? Qualidade do sono, atividades que são relevantes, dicas, né? Sobre a questão também de uma educação antirracista, porque a gente percebia que isso também era importante de ser trabalhado, e era uma demanda que o grupo tinha trazido para a gente antes, né, da pandemia. Trabalhamos um pouco as emoções, e aí nós fomos, né, pela questão, fizemos a indicação de que assistissem o filme divertidamente, depois criamos alguns posts, né, e encaminhamos no grupo de WhatsApp para que essas crianças, as famílias pudessem, né, fazer essa articulação com as crianças, né, e aí tem posts de quase todas essas emoções que são trabalhadas no filme. Fizemos também um calendáriozinho, né, para pensar um pouco a questão dos sentimentos, então, porque como era semanal, né, então eles podiam preencher e depois trazer, dialogar, conversar sobre isso, né, sobre essas emoções, como que apareceram. E aí era interessante que quase todas as crianças, né, na segunda-feira, elas pintavam de vermelhinho, que era a raiva, né. E aí uma das alunas da extensionista, ela perguntou, falou assim, mas por que vocês estão colocando? Porque acabou o final de semana. Então, assim, o final de semana era de muita alegria, né? E aí, a segunda-feira, a gente ficou com raiva porque acabou o final de semana, né? E aí também... Aí eu queria, para finalizar a minha fala, eu queria ler para vocês um livro que foi construído a partir, né, dessas atividades remotas que nós fizemos com as crianças. Então, foi o último material de um desses grupos, né, que aqui eu apaguei e borrei, né, o nome das crianças, mas deixei o nome das organizadoras, que são as extensionistas. As ilustrações todas foram feitas por uma das extensionistas, né, e a história pelas crianças. E aí a história é a história do Pato Lucas, Goku e Coração João Fredo, todos os nomes aqui fictícios, né? Nossa história começa em um país muito distante, na China. Lá viviam o Goku, o Pato Lucas, eles estavam felizes até a chegada do coronavírus, e eles tiveram que ficar de quarentena em casa. Um belo dia, Pato Lucas e Goku saíram para ir ao mercado, usando todas as medidas de segurança. Na saída, Pato Lucas foi assaltado, levaram seu celular. Ao tentar correr até a delegacia, Pato Lucas e Goku caíram no chão molhado. Eles ficaram bem tristes. Vendo que o bandido fugiu, Pato Lucas e Goku assaltaram uma senhora e a polícia chegou na hora. A polícia prendeu os dois.
Coração João Fredo ficou sabendo que seus amigos foram presos e foi até a delegacia libertá-los. Ele explicou a eles que era errado fazer aquilo. Goku e Pato Lucas aprenderam e prometeram nunca mais fazer isso. Alegres de estarem fora da cadeia, Pato Lucas teve a ideia de todos irem para Catalão, no Brasil. Ao chegar lá, eles tiveram que ficar novamente de quarentena, até que a pandemia do coronavírus passasse. Quando a pandemia passou e todos tomaram vacina, Pato Lucas, Goku e Coração João Fredo compraram um barco e saíram para velejar pelo mundo. Então, essa foi a história, né? Inclusive, 2 crianças das que participaram, eram as crianças que tinham perdido o pai, né, para a Covid. Então, encerro minha fala aqui, né, com uma citação do Paulo Freire, né, para não deixar de passar aí o centenário, né, do Paulo Freire, que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Obrigada. É isso. Nossa, obrigada, professora. Eu já vou passar para o Pedro aqui, só queria fazer um comentário antes, assim, agradecer super a participação de vocês, e acho importante que, assim, como vocês pontuaram, tanto o professor Fausto quanto a professora Janaína, o posicionamento a partir da histórico-cultural, isso é importante, porque outras abordagens, outras formas de pensar existem e vão se posicionar de formas diferentes, né? Então, a gente, na histórico-cultural, tem muito esse faz parte já da gente estar sempre situando o nosso lugar de fala, e eu acho isso super importante, né? A gente ter essa clareza, porque tudo tem uma intencionalidade, a forma como a gente se expressa tem uma intencionalidade, deixar isso claro para quem está participando, né? Eu só queria fazer um parênteses aqui, que a gente foi colocando as referências ali, e assim, né? Pedro e eu somos doutorandos, então isso explica muito do nosso funcionamento, né? Então, assim, o professor cita não sei o que, opa, referência, né? Então, nós vamos listando aqui algumas das obras, a obra do professor Fausto, também aqui algumas, eu encontrei aqui um artigo bem recente da professora Janaína, outras obras que eles citaram, tudo acesso livre, que pode subsidiar aí o pessoal para aprofundar as reflexões, tá? Queria agradecer demais, foi muito interessante. Pedro, por favor, a palavra. É verdade, Paula, e você sabe que o pior é que eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, que eu fico salvando esses... Para não perder as referências, links. Claro, lógico, todo mundo não tem gente. Tem um que eu fico salvando, fazendo print, enfim, né, esses retalhos, né, que vão ajudando a construir a tese, né, acho que não deixa de ser um processo legal. Por hora, a gente tem, né, comentários, a Maria Zenaide tinha pedido contato para saber mais sobre o grupo de extensão, também achei super interessante. Essa última produção, né, do grupo de extensão me fez emocionar, porque que história bacana, legítima, né? Acho que eu até muito pouco tempo estava num contexto, até agosto eu trabalhava num contexto de escola de educação básica, e aí a gente reconhece muita legitimidade, né? Até os nomes dos personagens, né? Dá para ver uma produção muito protagonista das crianças trazerem o personagem do desenho para nominar o personagem da história, né? Então, e que saudade, né, dessa vivacidade da escola funcionando, né, enquanto potencial criativo, transformador, né? Muito legal mesmo. Os comentários são todos elogiosos aqui, né? Marílis, a Salete, parabenizando pelas apresentações. E aí eu gostaria de convidá-las e convidá-los, né? Convidar todas as pessoas presentes a oferecerem perguntas, diálogos, né? Enquanto vocês pensam, eu já quero... por favor, Maria Zenaide, manda ver. Eu fui registrando aqui, fazendo algumas anotações para oferecer perguntas ao Fausto e à Janaína também, mas, por gentileza, Maria Zenaide, puxa a fila aí, e aí a gente depois vai passando, né, para as demais pessoas, por favor. Pela manhã eu fiquei um pouco constrangida de ter que falar em espanhol, preferi deixar você ler, né, Pedro? Mas agora não consegui me conter, professora Janaína. Eu sou psicóloga há 1 ano de formação e sou professora de educação integral em Curitiba,
escola daqui da Prefeitura de Curitiba, integral, de periferia, há 8 anos, mas sou professora, né, no estado, enfim, há 22 anos. E aí eu chego e vejo tudo isso. Fausto, infelizmente eu tive um compromisso, eu não consegui pegar toda a tua fala, mas consegui pegar a da Janaína e já peguei todos os links ali, os livros que o Pedro e a Paula colocaram, e agradeço muito. E eu fiquei olhando, sabe, Paula, porque eu estou tentando aí fazer um projeto, estou estudando, tentando trazer justamente essa ideia de grupo a partir da psicologia histórico-cultural. Né, grupo de pais, grupos, né, na ideia de psicoterapia também. E quando você me traz esse projeto, obviamente que eu identifico minha criança. Lá, por exemplo, na escola que eu trabalho, quando a gente trabalhou o filme Divertidamente, lá eu sou professora. Eles colocam a carinha triste na sexta-feira, porque eles não querem ir para casa. Porque lá na escola eles comem, eles têm comida, eles têm o professor que acolhe. Então, quando você chega com esse livro, eu fico aqui chorando, sabe? Porque a gente se identifica com esse processo. E aí eu fico pensando, meu Deus, aonde que estava essa mulher Janaína? O que acontece da minha vida que eu não tinha achado essas leituras, gente? Eu tô bitolada ou o quê? Ou eu tô tão apaixonada pela psicologia que acabei deixando um pouquinho aqui no escuro a educação. Então, eu quero sim participar desses grupos, aí não sei o que eu vou fazer com o meu tempo, mas eu preciso me organizar, preciso fazer parte desse processo, sabe? Parabéns, parabéns e parabéns, e isso faz a gente ter esperança, esperançar, né? Paulo Freire e a professora Maria Sara, que trouxe de manhã muito bem, esperançar, porque a gente se sabe que a gente não está sozinho, apesar de todo o contexto que a gente vive, né? Deixa eu abaixar minha mão aqui, senão eu fico falando aqui. Obrigada, Maria Zenaide. Queria só complementar, né, uma coisa que você aponta, assim, o projeto está aberto, viu? Nós temos um grupo de estudos que nós estamos quase finalizando o livro da Beatriz, nós estamos há 2 anos na obra, né? Porque é uma obra densa, muitos capítulos, né? Mas o grupo está aberto para quem tiver interesse, quem quiser participar conosco, vai ser uma honra e um prazer. Mas, assim, o quanto é interessante, porque essa questão do filme, né, o Divertidamente, eu tinha trabalhado com ele em uma outra escola, em um projeto de educação tutorial, projeto do PET, né, que aí estava vinculado à questão da saúde. E a gente estava trabalhando no programa Saúde da Escola. E aí, assim, nos chamou muita atenção, porque a emoção que mais identificava as crianças de lá era a raiva. Quase todas as crianças só falavam que era raiva, elas gostavam da raiva, porque era raiva e assim, né, e muito presente. E aí a gente foi discutir um pouco disso, né, do tipo, né, inclusive muito semelhante à ideia desse post, onde está a alegria, né? Será que ela existe, né, aqui nesse contexto, né? Porque a gente falava de crianças que estavam no contraturno da escola, ou seja, elas estavam lá porque elas tinham dificuldade em matemática, português, né? Então, assim, já tinha todo esse processo, né, de estereótipo com relação àquelas crianças. Então, a raiva não estava ali à toa, né? E conseguir entender isso, né, entender o contexto, né, em que estão. Então, assim, a produção desse livro foi algo que emocionou todo mundo do projeto, porque quando a gente se deparou com, e a nossa, né, extensionista que fez a ilustração, ela falou que quando ela, né, fez a ilustração, ela só pensava nas crianças, porque ela estava 1 ano com essas crianças, né? Ficou 6 meses presencial, depois 6 meses no remoto. E aí ela pensava, agora eu vou levar para os meninos. E as crianças adoraram e disseram, é isso mesmo, era isso que a gente queria, esse aí tá igual, olha que o coração João Fredo é isso, ele é desse jeito, né? Eu tinha pensado assim e tal. Então, o quanto foi bacana essa ideia também de pensar a ilustração e a materialidade daquilo que aquelas crianças estavam vivenciando. E aí não é à toa que tem a questão do roubo, tem a questão do policial, tem a questão da cadeia, né? Isso não aparece, né? A coisa do barquinho para ir, né? Tipo, vou embora, né? Vou para outro lugar, porque aqui, né, tá complicado. Aí também estávamos falando de crianças enlutadas, né? Então, assim, o quanto essas questões precisam ser pensadas, né, e trazidas para problematização mesmo, né? Então, assim, foi algo que para a gente também foi muito emocionante e até ficamos até surpresos, assim, que a gente não imaginava, né, que fosse uma obra, né, que tivesse tanta densidade também, né, na própria obra em si, né, e na história que foi contada, né, e por crianças que se conheceram durante 1 ano nesse projeto, que ficaram 6 meses, né, afastadas, cada um nas suas casas, né, e conseguiram produzir um material como esse, né.
Obrigada, Maria Zenaide. Muito legal, por favor, Fausto. Eu vou pedir para falar, porque eu quero relatar que eu fiquei encantado, viu, Janaína? Comecei a sorrir aqui. Eu achei muito incrível, assim, a síntese integradora, assim. Você vai pegar o seu herói do desenho, vai trazê-lo aqui para catalão, para nos ajudar. É um pouco, acho que muito de nós pensou em fazer e não deu conta. Às vezes, por não imaginar tanto, né, em meio à pandemia, né, fiquei bem emocionado mesmo, viu? Parabéns a você e todo o grupo. Que bom que a gente tem essas oportunidades, né? A saudade de congresso é por isso, né, gente? Congresso traz essas coisas fantásticas para a gente, né? E formativas. Acho que todo mundo aqui está aprendendo, né? E obrigado, viu, Janaína, por partilhar, adorei. Obrigada, Fausto. Legal, pessoal. Então, deixa eu oferecer aqui algumas perguntas, né? E aí, outras pessoas que quiserem fazê-las também, né? Fazê-las também, por favor, a gente já passa a bola de volta aqui, né? Para a nossa convidada e para o nosso convidado responder. Durante a fala do professor Fausto, eu anotei 3 coisas aqui. Primeiro, você mencionou que é importante, né, que no contexto da educação a gente esteja ciente das arenas de disputa, né? E aí essa construção, né, me soa muito provocadora, né, no sentido de o que você poderia dizer para a gente das disputas que ocorrem em torno da educação, desse projeto educativo, né, e que a pandemia ajuda a escancarar, né, uma tensão, né, nessa disputa de projetos educacionais. Eu acho que isso converge um pouco também, né, com a bibliografia ali do Saviani, né, que a professora Janaína citou, né, das ideias pedagógicas, enfim. Se você pudesse falar um pouco desse cenário de disputa, né, eu agradeceria. E para a professora Janaína, eu queria perguntar exatamente sobre o projeto de extensão também. Já vou fazer as duas, porque daí você, né, já vai pensando. Acho que muita gente ficou instigada, né, nesse projeto de extensão, e eu só queria confirmar um entendimento. Aquele material sobre emoções, os cards, enfim, eles eram... A intenção era trabalhá-los junto com as famílias, era que as famílias pudessem acessar esse material e dialogar com as crianças sobre aqueles temas. E se foi isso mesmo, né, eu gostaria de perguntar como é que foi a receptividade das famílias, se entendeu que isso foi um material bacana, se houve, né, algum retorno no sentido de ser um material útil, ou se houve resistência das famílias ao material, que esse ponto eu acho bem interessante, né, do relacionamento escola-família a partir dessas construções. Oi, Pedro, obrigado pela pergunta. Essa é uma prosa que me instiga muito, tá? Entender as arenas de disputa dos territórios educacionais, sociopolíticos, até porque a gente tem, historicamente também, a gente tem uma tendência a não querer entender as arenas, a gente só quer entender o resultado final. Isso acontece, por exemplo, com as disputas, a arena que existe no legislativo para aprovação de uma lei, né? Por exemplo, vamos pegar uma arena de disputa muito forte aí com relação à Base Nacional Curricular Comum, né? Que o produto dela é de muitas disputas de muitos cientistas da educação e das ciências humanas que respaldam a educação com cuidado para uma tendência individualizante que existe em alguns elementos dessas bases, né? E, em meio à disputa, tinham aqueles que estavam preocupados com algumas compreensões anti-escolares presentes no documento. No final, a gente, hoje em dia, como está tendo todo um debate aí, vamos trabalhar as competências socioemocionais. Elas, justamente, foram os pontos de mais debate e disputa nessa Base Nacional Curricular Comum. E parece que, quando a gente tem ela como produto, a gente esquece que ela não foi consenso. Isso acontece com algumas questões. Eu vou me ancorar aqui na Janaína, que ela citou um autor que é um guru meu. Quem mais me ajuda a pensar
muito criticamente o sistema educacional, que é o Demerval Saviani. Me ajuda muito a pensar. Acho que, sabe o que a Pato fez muito comigo por muitos anos, e me mexer, o Saviani segue mexendo, né? Um autor que, uma conferência, ele praticamente previu o golpe de 2016, não é astrologia, não é previsão do tempo, é compreensão de cenário de arena de disputa. E o Saviani, ele vai trazer muito, inclusive a discussão da ciência política, que eu acho ambas muito carentes para a gente pensar as políticas educacionais e os projetos educacionais. Carente para a gente da psicologia, tá? É que por trás de uma lei aprovada, de uma política pública, de um projeto educacional, a gente fica lidando como se fosse um consenso. E tem a arena de disputa. Quando a gente fala de que o acesso ao conhecimento na escola, ele tem que ampliar a consciência, então a gente está falando de ampliar o conhecimento sobre as informações. Né? Deixa eu pegar aqui um exemplo de um PL polêmico, que não deveria ser polêmico, mas ele é polêmico. E o fato dele ser polêmico é porque a gente quer anular a arena de disputas. Né? Vamos lá. O projeto do homeschooling, que é de autoria, ele é de julho de 2019, é da autoria de dois ministros da época. Um deles não é mais. Uma ministra Damares Alves, que atualmente ela assume um ministério que antes eram 2 ou 3, integra, né? Mulher, direitos humanos, e acho que outra questão, acho que família, não é isso? Acho que é isso. E o Abraham Weintraub, que é o anterior ministro da Educação, né? É um projeto de lei que é da autoria de 2 ministros. Então, assim, aí por si só já tem um posicionamento, um juízo de valor, um posicionamento político-partidário também. E nenhum dos dois tem formação educacional. Né? E estão versando sobre um modelo de educação, escolarização em casa. Né? Então, e ele fere princípios postos em documentos máximos como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Brasileira. Né? O que é que está acontecendo agora, por exemplo? Está vendo qual a arena que eu estou vendo agora de disputas nesse momento? É de dizer que o ensino híbrido dá certo e que isso é um terreno favorável para o homeschooling. Muito embora ensino híbrido não é uma pedagogia que sustente o ensino híbrido. Qual o autor que o referencia? Né? Então, dito isto, quando eu falo que é importante a gente estar atento e conhecer a arena de disputas, por exemplo, entendendo essa pauta, o que é que está envolvido? Uma escolarização em casa, ela vai subsidiar uma classe social específica. Não mamães e papais trabalhadores, né, que não terão condições de produzir ações intencionais, as mediações ali, no acesso àquele conhecimento organizado pelo Ministério da Educação e será perpassado para os pais. Então, eu não consigo visualizar a possibilidade disso na classe popular nem na classe média. Não consigo visualizar a possibilidade. Então, assim, e como ele é vendido como algo moderno, como algo atualizado, a pandemia está aí revelando que deu certo, mas não para todos. Então, assim, a gente recortar, é o mesmo processo, muito semelhante ao processo de individualização das queixas escolares. A gente recorta a historicidade, contexto, e o marketing faz isso, né? A gente vende a ideia, né? Então, outra arena de disputas, o olhar medicalizante nas escolas, né? Pais, professoras, professores, mães, crianças entendam que aquele rótulo ali que ele é colocado na escola, né, ele atende também a um jogo de interesses, né, desde indústria farmacêutica, de profissionais e tudo mais. Mas também lá tem uma professora, uma coordenadora pedagógica, que faz uma força contrária a esse movimento. Aí, muitas vezes, tem essa força contrária, tem uma força que é uma sociedade hegemônica, funcionando assim, uma sociedade medicalizada, excitada. E quando a gente vê uma força contra a outra, a gente vai lembrar da física, né? Se anula, né? E a minha questão eu acho é muito valiosa a discussão, levar o debate sobre a arena, a gente debater a arena de disputas, porque fica parecendo que não há resistência, e a resistência é uma força contra a outra. Então, assim, nós temos em muitas escolas professoras resistindo, psicólogas resistindo a uma outra força, né, fazendo um movimento contra-hegemônico. Então, assim,
eu sempre procuro trazer a baila como algo muito valioso para produzir os enfrentamentos, inclusive para a gente entender algumas forças que se anulam em meio a uma contraforça, né? Então, nós convivemos com pessoas que têm a oratória humanitária e a ação desumana. Convivemos com profissionais que palestram sobre a inclusão, porém têm discursos excludentes, né? Então, é um pouco que acontece também com aquela ideia que a gente quer anular. O homem violentador, que comete violência doméstica, mas ele é um bom pai, ele é um bom profissional. Não está em jogo, né? É mais um componente, né? Então, quando eu trago a questão da gente sempre ficar atento ao falar de programas educacionais, de políticas, desde a discussão simples do livro didático. Quem tiver professoras aqui da educação básica, sabe que é uma arena enorme de disputas, que elas escolhem, debatem em conjunto os livros, a editora, como aquele livro tem a ver com o estudante. Aí, no frigir dos ovos, ou a escola particular faz um jogo com a editora, ou se abre a licitação e se perde aquele livro que escolheram. Então, assim, a gente pede, inclusive, uma possibilidade formativa de aproximação dos estudantes. Então, assim, ao pensar sempre a arena de disputas para um projeto político, para uma lei, para um projeto educacional e para uma política, eu quero trazer a baila para a gente fortalecer as pessoas que muitas vezes estão lutando sozinhas e ilhadas também nos espaços, né? Então, para não perder a historicidade por meio de um resultado. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não despolitizou. Então, ele precisa modernizar sobre alguns aspectos, no que diz respeito à socialização, a crianças e adolescentes trans, a população preta precisa modernizar muito frente a isso. Porém, ele é um produto da ciência, dos movimentos sociais, né? Ele é um produto de tudo isso. Só que ninguém está dizendo que quem assinou ele foi o Collor. Ele só assinou. Existia uma arena de disputas. E a gente segue falando que o ECA é um produto das mães, das crianças, adolescentes, das cientistas, que a maioria eram cientistas que pesquisavam a infância, adolescência. Então, assim, é sempre importante a gente trazer a baila. Com o ECA, a gente não faz isso, não. Mas com outras conquistas, a gente faz, né? A gente retira a arena e isso é tirar a historicidade, né? Então, eu não sei se eu respondi, Pedro, mas são indagações que sempre me colocam num lugar bélico, que é um lugar bélico de disputa, né? E a gente tem que ficar atento a isso, tá? Obrigado, querido. Agradecer também o Pedro pela pergunta, porque dá a oportunidade de a gente falar mais do projeto, né? E aí, quando a gente coordena o projeto, né, Fausto, a gente quer falar mais e mais sobre ele, né? E, Pedro, assim, foi um desafio realizar o projeto remoto, tanto é que pensamos muito em como fazer, como a gente... Nós primeiro, né, a gente ofertou aí esse acolhimento para essas crianças e para essa mãe, né, por conta do luto. Fomos até a casa das crianças que a gente atendia, levamos alguns kits, né, com materiais, enfim, que elas pudessem, porque estava naquele momento também das escolas retomando de modo remoto, né, então a gente quis também fazer um pouco desse contato. Conversamos com a coordenação da escola em que essas crianças, né, os irmãos, né, estudavam, para poder falar um pouco com a professora, né, fazer todo esse diálogo também. E a ideia do grupo de WhatsApp partiu das próprias mães, né? Então foi algo que elas disseram, é importante, a gente está vendo, a gente precisa, né? A gente precisa falar, a gente quer falar um pouco, a gente quer entender, nós não estamos, algumas, né, disseram, a gente não consegue acompanhar, e a gente queria mesmo que algumas dessas atividades pudessem ser retomadas, né? Mesmo que de modo, né, remoto, enfim. Então, todos os posts, né, que a gente confeccionou, eles tiveram participação direta dessas famílias, inclusive nos grupos que a gente fazia de modo remoto, esses posts eram apresentados, eles eram discutidos, e aí depois também se trabalhava essa ideia, né, de fazer essa aproximação com as crianças, né? Então, assim, era um material que ele ficava lá no grupo de WhatsApp e que depois também ele era discutido nos grupos remotos, né? Porque essas mães, porque nós tivemos só mães nesse momento remoto, essas mães, elas estavam em um momento síncronas, né?
as mães com algumas extensionistas. Então, elas faziam, né, podiam falar um pouco sobre as dificuldades, como é que estava, né, como que elas poderiam trabalhar com aquelas, né, com as emoções. Inclusive, a ideia de ter esses posts num formato mais interativo, informativo, né, foi também, partiu desse grupo de mães. Então, era algo que sempre, né, a gente fazia essa aproximação. E aí, inclusive, né, eu apresentei um pouco desse trabalho em um evento na semana passada, e uma pessoa me perguntou assim, então por que vocês não têm, né, eu não encontrei uma página de vocês no Instagram, por exemplo, né? Aí, eu até comentei, falei assim, olha, para o grupo não faz sentido, né? O grupo, ele é um grupo de uma região, ele está localizado, ele atende uma comunidade que muitas vezes nem acesso ao Instagram não tem, né? Mesmo a questão do grupo de WhatsApp, a gente discutiu muito por isso, mas para vocês é tranquilo, vocês têm acesso à internet, dá para participar dos grupos, né? Os nossos encontros remotos, eles aconteciam por videochamada no WhatsApp, porque a maioria não tinha como acessar o Meet, não tinha, né? Tinha muita dificuldade, dizia, eu não sei nem como, né, consegue baixar o aplicativo, não, mas está difícil, não sei. Então, a gente fazia por videochamada no WhatsApp, né? Então, assim, e aí, por exemplo, uma página no Instagram não faz, né? Não faz sentido, né? Então, assim, a gente discute muito isso também no projeto, né? A questão do alcance, né? Do nosso alcance. Então, se eu pretendo alcançar aquelas famílias, aquelas crianças, eu tenho que ter uma proximidade com elas, eu tenho que entender se aquele conteúdo, ele de alguma forma afeta aquelas crianças, aquelas famílias, né? E até nessa questão mesmo de explicar, de dizer, olha, então, desse retorno das famílias, então as famílias querem que a gente trabalhe um pouco mais a ideia das emoções, quer trabalhar um pouco mais, uma questão que apareceu também para nós e que foi até uma surpresa, né, porque veio nesse contexto de pandemia e apareceu muito nesse grupo de mães a violência doméstica, porque elas trouxeram isso como um pano de fundo, dizendo que, olha, além de tudo, eu educo e eu cuido do meu filho sozinha, né? Porque quando eu tenho acesso, quando eu tenho cuidado, por exemplo, do companheiro, né, ou de uma pessoa, é muito violento a relação, né? Então, isso apareceu também, e é algo que, no presencial, não aparecia, porque a gente estava tão centrado e tão focado na questão escolar da criança, que muitas vezes essas famílias que apareciam para nós também, elas estavam muito envolvidas com a questão escolar da criança. Quando a escola vai para casa, as questões de casa se envolvem com as questões da escola, e aí muitas vezes não tem como, né, desvincular. Então, nós tivemos que trabalhar, inclusive, com essa questão, né, de acolher essa demanda que vinha de violência doméstica e tentar pensar como que a gente pode, junto com essas mães, né, pensar possibilidades de enfrentamento a isso, né, como que a gente pode trazer isso, né, para um contexto em que elas consigam, né, pensar, refletir, problematizar, né. Então, assim, são questões que a gente sempre, Pedro, tentava fazer esse trabalho articulado com as famílias, né? E sempre assim, vamos escutar as famílias, vamos ver o que essas famílias acham e querem, né? E como que a gente pode tornar isso acessível, porque não adiantava nada a gente fazer um post que não tinha relação nenhuma com aquela família, com aquelas crianças, isso ia ficar solto, né? Então a gente tentava ao máximo aproximar essas famílias e crianças de nós, né? Mesmo que nesse formato remoto. Muito bem, obrigado pelas explicações. Pessoal, mas alguém gostaria de oferecer alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, complementar pelas falas, por gentileza, se alguém quiser, fique à vontade. Zenaide, vamos lá, por gentileza. Se tiver alguém, ergue a mãozinha que eu saio, porque é muito interessante, gente, tem muito a ver com o meu universo, né? Então, assim, duas coisas, né, que me chamaram bastante atenção. Uma é o que o Fauston falou ali, né, essa questão, né, das tensões, né, Fauston, eu não sei, eu estou usando esse termo, mas me remeteu muito a uma ideia dialética, sabe? Essa ideia dialética me atrai muito, eu estudo muito isso, eu gosto muito, e até amplio um pouquinho, assim, do Vygotsky, assim, para outros autores também. Por quê? Porque a gente entende, né, que nas polaridades e naquilo que é contraditório, a gente começa, então, a ter aí um novo significado.
Então, é muito interessante. E isso que você trouxe muito real, né? Olha o que aconteceu comigo. Eu me formei no início de 2020. Eu me formei como psicóloga e eu fazia estágio numa escola com 250 famílias. E aí eu atendi metade do estágio presencial e no desespero de me formar eu precisei atender a outra metade no remoto. Aí eu fui morrendo de medo e tudo mais, só que, enfim, aí na clínica, o que aconteceu? Eu comecei a me acolher, comecei a estudar, e eu sempre amei muito Vygotsky, desde sempre, e eu também tenho um pezinho assim no Jung. E aí eu comecei a me acolher e olhar todo esse potencial e esses estudos, e o que eu comecei a observar? O vínculo. Eu percebi que o vínculo do presencial, ele também conseguiu se constituir no remoto. Com isso, eu não quero dizer que a escola em casa, na minha opinião, também sou contra, mas assim, o que eu entendi? Que aquela criança ou aquele adolescente que era mais... né, aquele traço de personalidade um pouco mais reservado, a criança com deficiência, a criança que tem dificuldade de se expor, ou o adolescente, ele conseguiu ficar mais à vontade no remoto. E formou um vínculo muito grande. As famílias que eram mais ausentes, elas conseguiram ser mais presentes no remoto, porque elas precisavam estar próximas, sabe? Aí é aquela ideia dialética, né, das tensões, de você olhar os dois lados e você fazer a síntese e tal. E aí, Janaína, você trazendo agora, né, essa ideia de grupo. Imagine essa questão da violência doméstica. Apareceu muito, por exemplo, nos meus estágios também, a ideia de, por exemplo, idosos abandonados. Parece que precisava de uma desculpa para não visitar mais os avós, e agora tinha com a pandemia, vozinha que cuidava da criança, né, que eu atendia lá na família, trazendo esses relatos. E eu fico pensando, né, nessa ideia de o Vygotsky eu não sei, talvez foi falha minha na procura dos livros e dos estudos, mas eu não encontrei muito esse universo de uma psicoterapia ou uma psicologia clínica, que daí a gente sai da medicalização, Fauston, sai da ideia de psicoterapia, que é um termo médico, e traz para a ideia de uma psicologia clínica a partir do Vygotsky. Sabe, você trabalhar realmente essas demandas, né, psíquicas, emocionais, de família, E, gente, isso é minha paixão, eu preciso muito desenvolver isso, eu estou muito feliz, sabe? Eu estou me encontrando aqui com vocês mais um pouquinho, me construindo um pouquinho mais. Muito legal. Por favor, então fiquem abertos aí para Fauston, Janaína, Paula, quem, né, quiser comentar um pouco em cima das contribuições da Zenaide, por gentileza. Queria só comentar que, Maria Zenaide, tem um grupo, acho que até depois posso buscar aqui, que eu sei que eles têm, né, páginas aí no Instagram, enfim, que tem dialogado, tem feito esse diálogo da abordagem clínica na teoria histórico-cultural, né, e aí eles têm dado formações, eles têm feito especialização, tem muito material, enfim, um material muito interessante, né, de discussão na abordagem clínica, e eu acho que poderia ser, né, uma boa referência para você, né, para poder pensar um pouco mesmo a partir de um contexto clínico, né, porque, assim, não é uma tarefa fácil, né, a gente sabe, porque vem de toda a questão histórica, nós estamos falando tanto aqui hoje, né, sobre a importância, né, da história, de historicizar, né, então também bem nesse contexto histórico, mas entendendo que é possível, né, que a gente tem, inclusive, grupos no Brasil, né, que têm se debruçado sobre essas questões, né, então a gente tem algumas publicações também, o pessoal tem produzido livros, né, eu tenho até um que eu comprei recentemente, deixa eu ver que ele está por aqui, que é o Cartas para Vygotsky. Não sei se vocês já chegou, acho que chegou semana passada, ainda não, né, só adquiri, mas ainda não fiz a leitura, que é Ensaios em Psicologia Clínica, que é da professora Ana Inês Belém, né, que é uma das, eu acho que até cofundadoras desse grupo, que tem pensado e articulado a psicologia clínica na perspectiva histórico-cultural. Mas depois eu vou buscar aqui os Instagrams, né, os arrobas, aí eu coloco aqui para você, Maria Zenaide, mas tem alguns grupos, né, então acho que é um caminho, assim, para poder pensar e, de fato, porque eu acho que, assim, a gente precisa entender as bases epistemológicas, né, e filosóficas dos autores que a gente coloca em diálogo,
né? Então, por exemplo, se a gente parte de uma matriz que tem como referência Vygotsky, Leontiev, Luria, Euconi, né? Eu trabalho muito com Euconin, né? Que é um autor que discute jogo, brincadeira, enfim, porque meu trabalho é muito voltado para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. E entendendo que esses autores, eles têm uma base, né, materialista, né, então, assim, eles comungam, né, de uma mesma base epistemológica. Isso ajuda a gente a compreender né, as articulações que eles vão fazendo ao longo das discussões dos conceitos, né, dos fenômenos, de como eles, inclusive, assim, qual concepção de homem que eles têm, qual concepção de sociedade, né? Isso que o Fausto apontou, né, dessa arena de disputas, né? A gente pensar isso num campo dialético, né? De como que isso vai se... As contradições, gente, né? Essas contradições do discurso. Eu sou contra o retorno presencial, mas eu estou viajando, eu estou, né, saindo, eu estou... Não, mas espera aí, então, né, isso não deixa de ser uma contradição do discurso, né? Então, assim, em qual lugar cabe ou não? E a nossa sociedade é marcada pelas contradições mesmo, né? Isso é um processo da sociedade capitalista. Então, compreender isso, para compreender isso, a gente precisa entender, então, as bases dos autores que a gente está colocando em diálogo, né? Então, por isso que eu acho que é sempre importante esse estudo, né, da base epistemológica, né, daquela referência, daquele autor, será que conversam, será que não conversam? Vamos lá, vamos estudar, né? Vamos entender que concepção de homem que tem, que concepção de sociedade que está dada aí, né, para a gente conseguir, de fato, avançar nessas discussões e ser coerente também, né, com os discursos teóricos e com o próprio processo de constituição da psicologia, né? Assim como o Fausto falou do Demerval, eu também acho que, né, ele faz, pelo menos para mim, ele fez com relação ao movimento da educação isso que a Pato fez com a psicologia escolar, né? Então, assim, hoje eu não consigo entender a pedagogia, as ideias pedagógicas no Brasil sem remeter a ele, né? Por quê? Por conta justamente da base materialista que se aproxima da base vygotskiana. Então, aí a gente consegue, né, aquela conversa, né, que é boa, né, de pensar que no campo pedagógico, no campo psicológico, eu tenho grandes referências que me ajudam a pensar, né, o indivíduo, a sociedade, esse desenvolvimento das crianças, né, o desenvolvimento de um modo geral. E como que a gente vai fazer a atuação frente a isso, né? Acho que seria mais ou menos isso. Legal, Fausto, quer aproveitar o ensejo também para comentar essa construção, essa problemática que a Zenaide trouxe? Senão eu sigo com perguntas aqui também. Eu me senti total contemplado, didaticamente, por Janaína aqui, tá? Legal. Pessoal, se mais alguém, né, tiver alguma contribuição, por favor, o façam, senão deixa eu oferecer aqui uma mesma pergunta, que aí, né, acho que tanto a Janaína quanto o Fausto podem eventualmente aproveitar o gancho aí para fazer, quem sabe, já considerações finais também, né? Mas se houver algum outro interesse de participação, a gente ainda tem alguns minutinhos, tá? Então, a professora Janaína trouxe o aspecto, né, da zona do desenvolvimento iminente, frisou ali a ação colaborativa. Isso me provocou no sentido de pensar o quanto que essa ação colaborativa ela não fica prejudicada pelo contexto, né, do uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação num contexto de um projeto educacional liberal, neoliberal, enfim, né, não que por si só as tecnologias façam isso, mas dentro desse contexto elas acabam viabilizando, né, um aprofundamento dessa relação individualista, né, individualizada que se estabelece entre o estudante e o processo de aquisição do conhecimento, da aprendizagem, né? De fato por aí, faz sentido, né, esse raciocínio, e de certa forma parece que isso dialoga também com o que o professor Fauston trouxe, de uma escola muito voltada, né, para o cumprimento de conteúdos escolares e que não consegue, nem diante de um fato absolutamente extraordinário como uma pandemia, suspender essa necessidade, né, do relacionamento, do vínculo que se estabelece entre estudante e instituição,
permeado, né, por meio do conteúdo e não por meio da constituição de outras relações, de outras possibilidades, né? Então, enfim, gostaria de perguntar para vocês se faz sentido, se é por aí, se essa leitura, né, de certa forma corrobora com as reflexões que vocês vinham apresentando, e aí, se quiserem já aproveitar a oportunidade para mencionar algum outro aspecto que entendam relevante, a gente já encaminha para o encerramento, né? Passou voando esse momento, né? Mas para o encerramento dessa nossa mesa. Posso falar? Eu acho que você fez uma síntese integradora, né, dos pontos que a gente trouxe aqui em questão, e eu acredito que muitas delas são reflexões que também estão em andamento, em consolidação, porque ainda não estamos em meu processo todo o processo educativo vivenciado agora com a pandemia, ela ainda não acabou, né? Então, algumas questões ainda seguem nos preocupando, né? Eu queria assinalar uma delas, e algumas que têm veiculado, inclusive, por alguns intelectuais da educação, né? Falando assim sobre os prejuízos que as crianças trarão consigo nos próximos anos letivos. Eu fico assim, nossa, péssimo, né? O coração apertado, preocupado, e você vê como o olhar individualizante, culpabilizador, né? Como se eu não tivesse parado a escola. A escola parou, não foi o estudante. Mas a gente percebe que são, inclusive, pessoas que pensam educação, que estão referenciando outros estudiosos, outros colegas professoras e professores. Então, essa é uma preocupação para mim que segue sendo muito forte, né? De essas coisas das sequelas para a educação, da pandemia. A gente está vendo muitos debates de um ideal de escola e de formação muito próximos de uma escola num modelo muito empresarial, como o Freire questionou há muitas décadas. A gente está vendo que o momento está, aspas, por favor, gente, promissor para que algumas dessas ideias se desdobrem. Então, acho que a nossa hipervigilância tem que ser diária, constante. Eu costumo mencionar muito com os meus alunos em sala de aula, muitas das ideias e projetos que chegam na educação chegam um pouco como a maçã da bruxa, lá naquela história infantil. Ela chega convidativa, dá vontade de morder, pode estar envenenada, né? Então, pode estar com outros interesses que muitas vezes nós embarcamos por esse mundo apressado, aligeirado, né? Então, muitas vezes querendo criar ações, tentando prestar cuidados e acolhimentos, e, na verdade, estamos fortalecendo ideias que ferem por completo o que a gente acredita como educação, uma educação transformadora, emancipatória, socialmente referenciada, né? Então, acho que é por aí, querido Pedro. Quero agradecer aqui oportunamente toda a mediação carinhosa, que preciso destacar, carinhosa, né? Que tudo que momentos de extrema opressão querem nos tirar são o carinho, o sorriso no rosto, o bem-estar em contato com o aprendizado. E eu, em particular, eu acho que devo muito à mediação de vocês aqui nesse espaço. Acho que todo mundo está muito cansado e está construindo um espaço assim ainda que ainda a gente vê carinho, sorrisos, bem-estar, um chat animado, né? Então tudo isso é sim uma contraforça em meio à opressão, é uma resistência, né? Então quero agradecer demais a vocês, agradecer a minha primeira oportunidade de estar com Janaína, que eu tenho muita admiração, muito respeito, tá aqui do lado dela aqui agora nessa arena aqui de disputas em meio ao cenário educativo durante um congresso tão valioso, e agradecer a vocês. Eu me senti muito feliz aqui, e para mim isso é importante assinalar também que estou feliz aqui, tá? Muito importante assinalar minha felicidade aqui em meio a um contexto social opressor que coloca também a educação em segundo plano, tá? Muito obrigado a vocês, tá? Beijão. Obrigado, Carol. Você foi muito paciente, tá? E amável. Antes só do Pedro como deixa eu só falar lá o que o Pedro trouxe da mediação, e aí eu já fecho, viu, Paula? Vou ser breve, só para dizer que é isso mesmo, viu, Pedro? Acho que
O Fauston faz uma colocação que eu acho importante, que é, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas as crianças vão ter, né? E aí o secretário de educação aqui do município, ele comentou isso, falou, olha, eu não aguento mais as pessoas virem me dizer que as crianças vão ter de muita dificuldade, o que vão ser dessas crianças, o que vai ser, eu penso, né? E assim, a aflição que causa isso em um gestor também, né? E aí fico pensando assim como Fausto, né? O quanto a gente está tão acostumado com a individualização e a naturalização que a gente joga lá para a criança, o que vai ser? Gente, vai ser de nós. Né? Vamos pensar a sociedade, vamos pensar a universidade, né? Vamos, eu e o Fausto aqui, né? Que estamos, Paula, Pedro, na universidade pública, né? Vamos pensar o que é isso, como que a gente, né? E a gente, então, assim, é um debate muito mais amplo e complexo do que esse processo de centrar na criança todas as mazelas advindas de 2 anos de pandemia, né? A pandemia está em todos nós, ela impacta a nossa vida diariamente, cotidianamente, e de todos, né? Todo mundo tem sofrido essas questões. Então, isso é uma discussão mesmo em termos de sociedade, né? Então, acho que é importante destacar isso. E Pedro, eu fico pensando assim que muitas vezes, né, a gente utiliza as ferramentas tecnológicas como signos, e na verdade elas são instrumentos, né? Então, assim, a gente deveria pensar esse espaço aqui, essa ferramenta, como um instrumento para eu conseguir, de fato, né, trabalhar, acessar, fazer as discussões, as problematizações. E às vezes ela se transforma no fim, né? Ela se transforma já no ciclo, como se aqui já tivesse tudo. Não está tudo dado, ela é um instrumento, e a gente vai, né? Então, assim, para a gente também fazer essas ponderações e críticas necessárias a esse processo remoto, porque, assim, eu fico muito temerosa, né, do quão disso aqui vai ingressar na universidade pública, né, e de como a gente vai fazer esse processo, né, porque, assim, estou contando lá, né, no calendário os dias, viu, Fauston, para que a gente possa, com segurança, voltar aos nossos congressos presenciais, voltar às nossas atividades presenciais, né, assim, estou pensando, assim, quando e como, né, isso vai ser possível, porque eu acho que são ferramentas importantes, são ferramentas que a gente precisa, claro, elas se inseriram em nossas vidas, a gente vai ter que, né, ver aí como trabalhar com elas, mas elas são instrumentos, e a gente não pode tirá-las desse lugar e dar a elas aí, né, características humanas, que elas não têm, né, então acho que é isso, e também agradeço a mediação cuidadosa do Pedro, a Paula, Fausto, uma alegria imensa, assim como o Fausto, a gente tem que externar as alegrias, né, alegria imensa de poder fazer essa fala com você hoje à tarde, Fausto, acho que assim, a gente, né, tem, assim, nos nossos espaços, né, vamos tentando aí, né, pensar, né, enfim, fortalecer uma psicologia escolar crítica, né, e é tão bom a gente, até hoje comentei isso, né, falei assim, olha, hoje eu vou para o Paraná, gente, hoje eu estarei lá no Paraná, né, então, hoje a fala vai ser lá no Paraná, né, então, que gostoso, né, poder estar essa tarde aqui com vocês, a gente poder ter essa oportunidade de socializar, né, o que a gente tem feito aqui no interior de Goiás, né, e ter essa tarde tão proveitosa aí, né, entendendo um pouco, né, e discutindo um pouco da psicologia escolar nesse contexto. Então, muito obrigada. Eu queria só, fechando assim, né, quando a gente fala, o nosso tema era psicologia escolar, e quando a gente fala de educação, na histórico-cultural e da unicidade, afeto, cognição, eu sempre falo que a educação, ela tem que ser emocionada, né? E quando a gente se envolve com isso, a gente expressa, como a gente está falando de expressar alegria, então a nossa fala é emocionada, a nossa interação é emocionada, eu acho que deu para sentir isso aqui, ainda que virtualmente, né? O engajamento, o vínculo que a gente acabou desenvolvendo, apesar de toda a situação, né, isso ficou muito claro para nós podemos sentir do professor Fausto, da professora Janaína, isso, né, essa emoção das suas práticas e naquilo, e quando a gente acredita e pratica aquilo que a gente faz, né, tem essa emoção que sobe, então eu queria agradecer demais a vocês, Caroline, intérprete aí, super obrigada também tá? E aí eu vou passar para o Pedro finalizar, que já estão assim apertando a gente lá na outra palestra, que estão nos esperando lá, já coloquei o link, quem puder continuar com a gente na outra mesa agora na sequência, tá bom? Gente, obrigada a todos pela participação aí. Pedro, fecha para a gente. É isso mesmo, só tenho a agradecer, parabenizar pelas falas, né? Esperar que nos encontremos
novamente em próximos espaços, né, para seguirmos com essas construções. A próxima mesa, ela só é, né, com Raquel Guzzo, Maria de Fátima Quintal de Freitas e o professor Jorge Osório, né, do México. Então, quem puder continuar com a gente, tenho certeza que vai ser outro momento super interessante, né, de aprendizagem. Um grande abraço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco e foi um prazer compartilharmos esse momento. Valeu, gente. Obrigada, viu? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.